Muito bom dia a todas e a todos. As minhas desculpas por não poder estar hoje aí com o painel, que já vou apresentar, mas hoje, enfim, estou numa deslocação no estrangeiro profissional, mas não quis deixar de dar o meu contributo para mais uma nossa sessão do KPMG Talks. Já vamos na sétima. Esta é mais uma sessão em que nós, enfim, do ponto de vista daquilo que era o tema identificado para este dia, ele decorre mais uma vez do topo das prioridades dos nossos CEOs. Nós, como sabem, e tive a oportunidade de partilhar convosco noutras sessões, nós temos recorrido ao CEO Outlook da KPMG como referencial para a identificação daqueles que são os tópicos principais dos CEOs e as preocupações principais dos CEOs, e esta é mais uma sessão dentro do KPMG Talks que será dedicada a este tema, a importância da cibersegurança para as organizações na era digital. Enfim, este é um tema que não vale a pena identificar quais são os riscos que estão associados. Nos últimos meses, infelizmente, por razões diferentes, temos observado grandes desafios que são colocados às organizações em resultado dos riscos emergentes, dos vários conflitos, não só nacionais, mas também à escala global. É visível em vários estudos, não só no CEO Outlook, que o risco da cibersegurança está efetivamente no topo das ameaças ao crescimento das organizações, implicando por isso um elevado foco e o redirecionamento do investimento para estas áreas. E, portanto, hoje no painel que será composto em primeiro lugar pelo Dr. Carlos Cabreiro, enfim, diretor da Unidade Nacional de Combate de Cibercrime e Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária. Tivemos a oportunidade de ouvir o Dr. Carlos Cabreiro várias vezes nos últimos meses, infelizmente, enfim, a dar a sua opinião sobre vários eventos que ocorreram na sociedade portuguesa e não só, à escala global, e, portanto, o Dr. Carlos Cabreiro, neste momento, julgo, o Coordenador Superior da Investigação Criminal a desempenhar este cargo na direção da Unidade Nacional de Combate e Cibercrime. É licenciado em Direito e, portanto, vem depois, com uma pós-graduação em Guerra de Informação para a Academia Militar, acabar por trazer aqui um conhecimento muito profundo nesta área e, portanto, muito agradecido ao Dr. Carlos Cabreiro por estar aqui nesta conferência. Antes de passar a palavra ao Rui Hortelão, que vai coordenar este painel, apresentar também o meu colega, o João Madeira. O João Madeira é o nosso sócio responsável também pela área que trata de cibersegurança dos nossos clientes, mas também da nossa casa, e, portanto, o João irá certamente também desafiar, conjuntamente com o Rui, o Dr. Carlos Cabreiro a partilhar com os nossos convidados aquilo que são hoje também as visões da KPMG sobre este tema e, fundamentalmente, também qual é que tem sido o papel da KPMG no âmbito do apoio que temos dado aos nossos clientes. Vou deixar aqui algumas questões em aberto que certamente o Rui depois desenvolverá. Obviamente é importante também que as pessoas que estão a ouvir-nos hoje possam também utilizar este meio e este momento para, de alguma forma, avaliar e verificar em que momento é que o investimento que as suas organizações estão a fazer neste momento é ou não adequado àquilo que são os riscos que a sua atividade tem implícito. Aliás, ainda recentemente, nós na própria KPMG fizemos também uma reflexão sobre este tema, uma reflexão interna, não só para os nossos clientes, mas também internamente. Fizemos uma autoavaliação em que momento é que a firma deve ou não conduzir a fazer novos investimentos face a estes riscos que são emergentes e, portanto, o momento de hoje certamente será também utilizado pelos nossos convidados para fazer essa reflexão em que medida é que a sua organização está ou não adequadamente a investir para fazer face a estes riscos. E na verdade, apesar do maior investimento e atendendo à realidade dos modelos de trabalho que neste momento são, enfim, na maior parte dos casos, muito híbridos ou muito pouco híbridos, eu diria já são muitas vezes quase remotos, portanto a tendência é de facto essa, mas a verdade é que também essa evolução do modelo de trabalho tem-nos trazido aqui desafios crescentes, na medida em que as ameaças potenciais ao crime são, obviamente, tanto maiores quanto menor for a defesa que temos instalada nas nossas máquinas ou até nas nossas casas. E, portanto, é importante que também as organizações tenham uma capacidade para dar resposta a esses desafios. Ainda só mais dois ou três tópicos antes de passar a palavra ao Rui. Dizer que, de facto, dentro desta capacidade de resposta e considerando os ataques em Portugal, é importante discutir aqui que dimensões é que as organizações estão a ter em conta para fazer face a este desafio. Nós observamos
nos nossos clientes e no mercado em geral, enfim, grupos de trabalho, trabalhos específicos, investimentos específicos, também dentro das agendas dos conselhos de administração, tem hoje muitas vezes o tópico recorrente da cibersegurança e o update sobre os investimentos que cada organização está a fazer, mas fundamentalmente aquilo que eu acho que é importante termos presente é que este é inevitavelmente um tema que está no topo das prioridades dos nossos CEOs, é inevitavelmente um tema que tem que estar, obviamente, presente em todos os comitês, sejam comitês de risco mais ou menos formais das organizações, mas tem, obviamente, que estar bem assente que a prioridade para os CEOs é, de facto, garantir a salvaguarda dos seus sistemas e da sua segurança e, obviamente, uma última nota, não posso deixar de dar também aquilo que aconteceu nas últimas 4 semanas no conflito que a Ucrânia e a Rússia neste momento estão a travar. Obviamente que o crescimento dos riscos de cibersegurança nas organizações aumentaram exponencialmente, sejam eles vindos de um país ou de outro, mas a verdade é que é incontornável que a resposta que as organizações têm que dar é efetivamente muito forte face àquilo que nós tínhamos no passado. Portanto, aquilo que eu gostaria de desejar era, obviamente, uma sessão profícua, obviamente é resultado também dos contributos, em primeiro lugar, do nosso convidado, que eu agradeço mais uma vez, Dr. Carlos Cabreira. Muito obrigado, pela sua presença hoje e desejar a todos também um resto de bom dia e um abraço também aí para Lisboa. Rui, agora se calhar passava-te a palavra e um abraço também. Obrigado. Obrigado. Bom dia, obrigado, Vítor. Bom dia a todos, muito bem-vindos mais uma vez. O Vítor já fez aqui um belíssimo enquadramento. Eu pegando precisamente naquele tema, Dr. Carlos Cabreiro, relativamente à questão do investimento, na sua perspectiva e na posição privilegiada que está na análise daquilo que é a realidade e a realidade das organizações relativamente aos movimentos e aos investimentos que as organizações têm feito na área da cibersegurança, qual é que, e que obviamente também interessado no âmbito do seu Outlook como uma prioridade máxima para os líderes, a sua perspectiva, em que posição é que estamos, que análise é que faz do momento atual? Muito bem, antes de mais, muito obrigado à KPMG pelo convite que formulou à Polícia Judiciária para que eu pudesse aqui estar presente. Indo de forma direta à questão, a questão da cibersegurança e a aposta em cibersegurança é necessariamente um elemento imperativo, porque a nossa vivência, a nossa vida, a nossa perspectiva de trabalho, a perspectiva profissional passou a estar completamente condicionada pela utilização das novas tecnologias. Estamos perante um novo espaço, um espaço chamado ciberespaço, onde dificuldades grandes se colocam ao nível da própria governação, porque estamos a falar de um espaço sem fronteiras, estamos a falar de uma componente transnacional nunca vista, não é? E uma interdependência, e por isso não tenho dúvidas que as ameaças elas estão definidas, os riscos também estão avaliados e a aposta em cibersegurança por parte das empresas é de facto um imperativo. Em cibersegurança, peço desculpa. Porque, e quando falamos em cibersegurança, não nos podemos, e por isso é que eu falei também em ciberdefesa, porque já me estava a lembrar até do próprio conflito em que estamos a assistir, porque há aqui digamos assim, uma moeda com duas faces. Por um lado temos a parte da cibersegurança, em que o objetivo é até, na perspectiva das empresas, a continuidade do negócio, e temos a perspectiva do cibercrime, que normalmente está associada à cibersegurança, porque se nós pensarmos que 80, 90, quiçá mais percentagem de incidentes de cibersegurança redundam em atividade criminosa, estamos efetivamente a falar da mesma moeda, estamos a falar de objetivos que estão completamente aqui desalinhados, porque as empresas, as organizações, o que pretendem é que no momento a seguir a um ataque informático, por exemplo, se possa garantir a continuidade do negócio.
E este é também um trabalho que temos vindo a fazer, juntamente com o Centro Nacional de Cibersegurança, com a Ciberdefesa, também com outros parceiros, no sentido de criar sinergias, por forma a que, quando alguém analisa um incidente de segurança, tenha também uma perspectiva de recuperação ou de recolha de prova que pode ser importante para a definição do que é um crime informático. Daí que a aposta em cibersegurança, as empresas cada vez mais estão cientes de que a cibersegurança tem que ser encarada como o portão da casa. Porque se é normal nós, nas nossas casas, nas nossas empresas, colocarmos segurança física, passou a ser imperativo perceber que a cibersegurança passou a ser a porta de entrada da casa. É ali que está a nossa informação, é ali que estão os nossos valores, é ali que estão depositados todos as nossas mais-valias, e que interessa, por isso, ter acautelados. Muito obrigado, João. E tu que estás todos os dias em contacto com os nossos clientes, obviamente esta tendência crescente é absolutamente incontornável, mas o investimento e a forma como as empresas e as organizações estão a encarar estes riscos responde a esta preocupação que o Dr. Ribeiro está a endereçar? Eu diria que na maior parte dos casos sim, mas bom dia a todos. Em complemento, o que nós vemos é, obviamente, movimentos diferentes pelo setor que estamos a falar. Portanto, há serviços mais críticos, outros menos críticos, empresas maiores, outras menores, mas a preocupação é comum a todas as empresas com que falamos e no nosso tecido empresarial. O movimento que estamos a assistir, obviamente, é não só de preocupação, mas também de reavaliar novamente, e estávamos a falar um pouco em off, em planos de continuidade de negócio que têm obviamente exercícios de simulação relacionados com cibersegurança, portanto testar as várias perspectivas, seja de defesa, seja de ataque, seja de como é que as equipas estão preparadas para responder. Há claramente um movimento principal de modelo de governo, o Dr. Carlos Cabreiro disse, de como é que as organizações estão a olhar para a cibersegurança, quem é que são os responsáveis por gerir este risco, ter pessoas especializadas internamente e não apenas subcontratar serviços, que também é necessário para, obviamente, fazer algum tipo de trabalho mais especializado, mas tem pessoas dedicadas a olhar para esta tipologia de riscos, obviamente com dotações orçamentais que acho que ainda têm que evoluir mais um pouco face aos riscos que aqui temos. Não só a pandemia, que obviamente parece que já não se fala, mas ela ainda aí está, mas também este tipo de situações relacionadas, seja com sanções internacionais, seja com conflitos mais ou menos tangíveis em termos da guerra que também estamos a assistir, acabam por proporcionar aqui também outro tipo de avaliações que as organizações têm que fazer no que são, no fundo, os seus serviços, no que é a disrupção que pode acontecer, no teste de cenários mais extremos que têm que ser avaliados e, portanto, por vezes olha-se muito para o que já aconteceu, olhar um pouco para trás, para o ataque que eu tive e não tanto avaliar outro tipo de cenários mais extremos e diferentes que possam ser possíveis. Mas, voltando um pouco como comecei por comentar, as organizações estão claramente direcionadas para este tema, há investimento que tem vindo a ser feito, é um caminho que tem que ser percorrido porque é uma coisa que nós não conhecemos e, portanto, como costumamos dizer, estamos a trabalhar e investir em algo que não sabemos se já aconteceu ou não, ou se vai acontecer. Portanto, as organizações também que já tiveram ataques, que já perderam informação, têm muito mais reação e consciência de que isto é efetivamente importante, porque no fundo tem potencialmente danos reputacionais e financeiros aqui associados. As que ainda não o tiveram, obviamente têm preocupação também, mas há sempre aqui algum balanceamento que se faz entre o investimento e obviamente a reação que se quer ter perante este tipo de riscos. Mas ainda existe quem ache que a porta, para utilizar aqui a imagem, enfim, que a porta está segura ou que só a porta dos outros é que é atacada? Existem, assim, a espaço existe, mas obviamente facilmente se desmonta um pouco desse argumento por via
de alguns trabalhos que fazemos e alguma discussão que temos, seja por questões de vulnerabilidades em software, licenças que estão instaladas, questões de contingências que não existem, backups que estão feitos e que estão guardados em sítios que não deveriam estar. E portanto, com 3, 4 exemplos, acho que se desmonta um pouco desse argumento, e eu acho que obviamente as organizações, os CEOs e as direções de topo, obviamente, têm muitas preocupações dentro do seu radar, e por vezes, obviamente, também falta aqui mais alguma aculturação que as organizações têm que ter, mas têm que ser patrocinadas um pouco por essa gestão de topo, digamos assim. Obrigado, João. Carlos Cabreiro, apesar deste investimento, apesar desta maior consciência, e pegando nesta questão que há muito do que nós já conhecemos, mas a verdade é que isto evolui, não é? E já está nas funções que ocupa atualmente há alguns anos, e por isso tem vindo isto a acelerar cada vez mais, tendo em conta, obviamente, aquilo que foi também esta evolução provocada pela pandemia, toda esta aceleração da transformação digital. Quais é que são as potenciais ameaças que nós eventualmente ainda não conhecemos, ou pelo menos o grande público ainda não conhece? Nós temos aqui nas KPMG Talks uma audiência de líderes, de CEOs, ou seja, de top management, e por isso pessoas responsáveis, com muita responsabilidade. O que é que nos pode, enfim, sem obviamente adivinhar o futuro, mas aquilo que é o seu conhecimento seguramente maior que o nosso, quais são as principais ameaças para quais os nossos convidados que estão-nos a ouvir podem preparar-se? A percepção que eu julgo que todos temos é que não há sistemas seguros, e não conseguimos em nenhum momento garantir, ou que alguém nos garanta, que estamos perante sistemas seguros. Por isso, esta aposta é algo que não vai parar. É uma percepção de uma realidade que tem mutação diária, e tem alterações que nos obrigam a estar permanentemente em vigilância. Não é? As ameaças, todas elas, têm vindo a evoluir, e têm vindo a evoluir com base na exploração da tecnologia. Porque há este contrassenso, porque a produção da tecnologia, que é supostamente garantir-nos facilidade, garantir-nos acesso, garantir-nos tudo o que a tecnologia nos pode oferecer, acaba por ser utilizada numa primeira e com maior potência, digamos assim, pela atividade criminosa, e por quem põe em causa a cibersegurança, ou por quem pretende utilizar a tecnologia como arma de um crime. Por isso, vamos ter que ter sempre esta percepção de diminuição do espaço entre o que é a atividade criminosa e a atividade de cibersegurança. Porque, ao fim e ao cabo, aquilo que todas as empresas de cibersegurança produzem acaba por ser tecnologia que depois pode ser explorada pelos próprios utilizadores, utilizadores para a prática de cibercrimes. Relativamente às ameaças, naturalmente, temos que nos remeter precisamente a essa evolução, porque nós constantemente verificamos que e podemos dividir isto em três facetas, que têm a ver com o próprio hardware. O próprio hardware tem vindo a evoluir na possibilidade que dá às organizações, que dá às empresas, que dá às instituições, o próprio software também, não é? Toda a camada de software que tem sido produzida, e depois uma outra componente que está associada à camada aplicacional, e quando transformada, ou quando mudamos para a parte do que é a tecnologia móvel e dos dispositivos móveis, nos causa ainda mais preocupação, porque o que percebemos é que uma coisa pode não estar a falar com a outra. Porque se temos grandes investimentos ao nível, por exemplo, do hardware, dos produtores dos grandes players de hardware ao nível dos móveis, temos o desenvolvimento de softwares sempre cada vez mais sofisticados, que muitas das vezes não acautelam quando da sua implementação a tal segurança e a tal complementariedade entre hardware e software, e para baralhar um pouco mais vem a parte das aplicações, que sem cuidar
sem cuidar do que é a camada de software que os equipamentos têm e do hardware, porque umas coisas podem não falar com as outras, temos ali um nicho de vulnerabilidades que podem vir a ser exploradas. A própria tecnologia, vamos ao início, a internet foi criada como um espaço de liberdade, não é? Claro. E era suposto ser um espaço onde nós livremente iríamos usar, sem restrições, algo que seria bom para a comunicação, seria bom para a sociedade, seria bom para... De facto, se bem intencionado. Se o seu uso é bem intencionado. Se mal intencionado, temos claramente ali um problema. A tecnologia, ela própria, tem vindo a fabricar instrumentos que, pese embora sejam ferramentas de segurança, são também ferramentas que impossibilitam, muitas das vezes, que a investigação chegue à autoria, porque em termos policiais, o que nós pretendemos é precisamente chegar à autoria de um crime. E se estivermos a falar de sistemas encriptados, estamos normalmente a falar de sistemas onde a anonimização é oferecida, a cifra cada vez mais potente que nos passou a ser oferecida. Há, portanto, aqui uma dicotomia entre os objetivos que, por um lado, existem no desenvolvimento de tecnologia e o desenvolvimento de estruturas de cibersegurança. Em todo o caso, cada ação que tivermos para diminuir este espaço entre o espaço ou o passo em que anda à frente o criminoso será sempre bem-vindo, e temos que olhar para isto com esta perspectiva otimista. Se nesses pontos que tocou, se tivesse que escolher um mais vulnerável, é o aplicacional? Por via dessa... Neste momento, eu não falei num que eu considero o mais top, digamos assim, que é a vulnerabilidade humana. Pronto, essa é a minha próxima pergunta. Porque os chamados ciberataques, grande parte dos ciberataques, tem subjacente a vulnerabilidade humana. E isto obriga-nos a falar de cultura informática, de cultura de segurança. E não podemos definitivamente afirmar que estamos a falar de info-exclusão. Não, porque grande parte da criminalidade que gera dinheiro para o criminoso ataca precisamente áreas onde a informação, onde o conhecimento sobre segurança existe. Basta pensar, por exemplo, na chamada burla informática, conhecida por SEO fraud, em que se ataca precisamente o cerne das organizações, o CEO, que por natureza tenha, por exemplo, a parte financeira das empresas. Mas a aposta, claramente, independentemente dos instrumentos de cibersegurança e instrumentos tecnológicos de segurança, tem que ser feito também nas pessoas, porque o processo de cibersegurança inclui as pessoas, a tecnologia e os procedimentos, não é? Se de facto é possível às empresas tratarem da parte tecnológica e tratarem da parte dos procedimentos, não podem descuidar nunca a parte das pessoas. E a das pessoas é da formação e da percepção e da cultura de segurança. Muito obrigado. Eu vou aproveitar para lembrar a nossa assistência, como habitualmente, por isso no final da nossa sessão teremos uma sessão de Q&A e por isso desafio desde já a todos vós a apresentarem as vossas questões, que serão depois respondidas pelo Dr. Carlos Cabreiro e pelo João Madeira. João, esta questão da intervenção humana também a identificas como a determinante, ou as organizações ainda continuam apenas focadas ou mais focadas na questão informática? Eu acho que é claramente determinante e a linha que o Dr. Carlos Cabreiro disse, a porta de entrada, muitas vezes, por eu depois chegar ao aplicacional, ao móvel, etc., é por via da vulnerabilidade humana.
E, portanto, nós temos as organizações que cada vez mais têm uma arquitetura aplicacional móvel, o advento da transformação digital, o ter que estar à frente um bocadinho do tempo e dos meus concorrentes perante o que são necessidades do cliente, do consumidor, de satisfazer um bocadinho o que é a sua experiência, implicam que nos tempos em que vivemos hoje nós tivemos que avançar muito mais rapidamente do que em termos normais seria o expectável, não é? Portanto, tivemos que acelerar este processo de transformação, e isso faz com que se deixe alguma coisa por testar da melhor forma pelo caminho. Portanto, nós vemos efetivamente as ligações entre o móvel aplicacional, ambiente IT, ambiente mais industrial até, que muitas vezes não se olha, mas que tem ligação, como falávamos, e começam a ter alguma comunicação, e tem fragilidades, obviamente que sim, mas o fator humano e por onde eu consigo obter credenciais para entrar no sistema, para aceder às drives, etc., é claramente por via de alguém na organização que eu tento, de quem tenta obter essas credenciais. Nós temos organizações onde fazemos testes recorrentes anuais de engenharia social, para tentar, obviamente, perceber se as pessoas já estão mais aculturadas ou não, ou se partilham passwords. E exemplos tão simples como tentar que as pessoas partilhem as suas credenciais ou se registrem em determinado site que é malicioso ou é fictício, por via de ganharem qualquer coisa, por via de aliciar, que as pessoas possam concorrer a determinado tipo de prémios ou o que seja. Há sempre pessoas que o fazem, inclusive há pessoas que partilham com outras fora da organização, que se registrem também nessas situações. E, portanto, e aí claramente se vê que nunca é demais trabalhar esse fator, aculturar a empresa, incluindo os CEOs e a gestão de topo, porque efetivamente recebe-se muita informação, trabalha-se muitas áreas, e por vezes não se está atento aos sinais do que pode ser uma coisa que está camuflada, que está relativamente bem feita, para tentar obter então essas credenciais. Portanto, a vulnerabilidade continua, vai continuar, e portanto daí que obviamente estes criminosos, assim podemos chamar, tentem sempre explorar essa vertente, não obstante tentarem também por via do lado mais tecnológico, e por via das vulnerabilidades que também muitas vezes estão partilhadas, são de domínio público, mas as organizações acabam por não andar tão atrás dessa informação, mas tem havido muito investimento nessa formação, nessa aculturação, e deve continuar a existir, porque a vulnerabilidade principal é essa, como sabemos, como dizíamos, a parte tecnológica nós conseguimos investir, conseguimos controlar, conseguimos moldar processos, conseguimos revisitar processos de gestão de autorizações, gestão de passwords, como é que eu tenho o meu desenvolvimento aplicacional, como é que o teste, etc. Agora, a parte humana, eu não consigo controlar, cada um de nós age como por bom senso, obviamente, mas cada um age por si, e portanto nunca é demais isso, mas continua a ser uma vulnerabilidade grande. É com formação, pedagogia, não é? Enfim, sensibilização. Acho que, Cabreiro, relativamente e sobretudo nestes últimos tempos em que assistimos mediaticamente a vários casos de grandes organizações relevantes que foram atacadas, não foram as primeiras, também não serão as últimas, mas obviamente isto tem um lado positivo de pelo menos provocar o alerta e uma maior consciência para os riscos. Daquilo que lhe é permitido ver, sobretudo, enfim, das matérias que chegam à Polícia Judiciária, e calculo que sejam muitas e cada vez mais, as nossas organizações estão a dar a prioridade, ou seja, na reação, o trabalho é feito ao nível das pessoas, dos processos, das redes, dos sistemas. Há algum caminho ou é apenas reativo relativamente àquela vulnerabilidade a que foram... Muito bem. Pronto, naturalmente não vou falar de casos concretos, mas de facto isto e estas situações que envolveram algumas organizações em Portugal e que foram atacadas e que algumas delas perderam alguma informação muito relevante, de facto serve de alerta e faz ter uma consciência ainda maior sobre a aposta em cibersegurança.
E quando falamos de cibersegurança e nesta sessão já falamos dessas 3 componentes, das pessoas, das tecnologias e dos processos, naturalmente tem a ver e temos que fazer avaliações de maturidade do que as organizações têm, não é? Porque para as organizações pode ser prioritário numa primeira fase apostar numa cultura de segurança e apostar nas pessoas e criar a tal aculturação de cibersegurança, e podem estar com algumas dificuldades, e estarão com certeza com algumas dificuldades por vezes, em apostar em tecnologia, em ter tecnologia. Tudo isto tem que ser visto de forma integrada, porque não adianta muito investir em tecnologia, e nós ao fim dos anos 90, verificamos que grande parte das empresas, sem qualquer dificuldade, apostaram em hardware, software, carregaram as empresas com tecnologia. Os informáticos entendem que carregaram as empresas de ferro, digamos assim, esqueceram-se precisamente da parte do que é essencial, que é a cibersegurança e a aposta nas pessoas. Porque não adianta ter tecnologia se não tivermos pessoas capazes de usar a tecnologia e procedimentos que normalizem o uso destes recursos. Por isso tem que haver uma visão transversal das organizações e ter a capacidade de perceber que, não podendo haver um investimento forte para garantir tudo o que é a segurança dos recursos, olhar para as joias da coroa das instituições, naturalmente, que há de ser a informação mais valiosa que tem, e começar por aí, precisamente, garantindo essa segurança. Isto faz apelo à necessidade que as organizações de segmentar a segurança. Quando eu falo em segmentação de segurança, é aquilo que em bom português se diz, não pôr os ovos no mesmo cesto, não é? Para garantir que se tivermos que ser vítimas de um ataque informático, nem toda a informação possa ser filtrada, digamos assim. E se tivermos vários patamares de acesso à informação, é uma boa dica. Por outro lado, impor uma distinção entre aquilo, e isto é algo muito, muito difícil, principalmente nesta fase que vivemos de pandemia, que é a divisão entre o que é corporativo daquilo que é individual. Durante este período misturaram-se muito estas duas vertentes. E o facto de eu utilizar um recurso corporativo para ir ao meu mail pessoal e vice-versa, trouxe também problemas acrescidos. Quando falamos de segurança associada às pessoas, de cibersegurança associada às pessoas, às vezes são pequenos gestos. A tal política de passwords, as implementações de autenticações por duplo fator são boas iniciativas também, e são essas as indicações preventivas, digamos assim, que nós como Polícia Judiciária damos às organizações. Para finalizar a resposta a esta sua questão, o que assistimos durante os primeiros 2-3 meses deste ano, e o ataque a estas instituições, revelaram que são instituições que até têm aposta em cibersegurança. O que me deixa, talvez até um pouco mais preocupado, poder perceber que existe uma quantidade de outras organizações sem a maturidade de cibersegurança que estas possuíam, que possam estar a ser filtradas na informação, muitas das vezes não sabendo. E para nós é muito preocupante quando falamos de cifras negras, que ao fim e ao cabo é crime que existe, mas que não é denunciado. E que é também crescente, tem essa consciência. Essa consciência. Ou é apenas uma interpretação por via dessa análise das mais... Nesta área sempre houve um elevado número de cifras negras, que acaba por não ser denunciado. Muitas das vezes associado a simples receio
ou simples exposição das fragilidades, às vezes, das organizações e em termos concorrenciais e de reputação, não dão conta desses crimes. Em todo caso, essa ainda tem uma motivação. As outras situações em que possa ter havido filtração da informação, o que acontece muitas das vezes é que as empresas, as organizações, podem até nem se ter apercebido dessa filtração de informação. João, queres acrescentar aqui algum ponto a esta? Sim, eu complementava um pouco e também respondendo já aqui a uma outra questão que está a ser formada aqui na sessão. Eu diria que também por via de onde as organizações se inserem, que setores se inserem, criticidade novamente, podemos direcionar um pouco mais onde é que o maior investimento está a ser feito. Eu diria que nessas várias dimensões ele existe, pessoas claramente, processos também. Nós assistimos claramente ao revisitar de tudo o que são procedimentos mais específicos e não apenas políticas, mas procedimentos mais específicos do que é que eu tenho que fazer para desenvolver ou para instalar determinado tipo de aplicação, de software, etc. Claramente as pessoas não estão tão aculturadas a ter a cibersegurança e também a privacidade no cerne de todos os temas que têm que debater. E, portanto, o desafio aqui é nós conseguimos colocar em qualquer decisão mais estratégica de negócio, etc., ponderarmos se o que estamos a fazer tem implícito algum riscos de cibersegurança e também riscos de privacidade de dados. E, portanto, são temas que não podem estar isolados e só lembrarmos deles de vez em quando. Portanto, o objetivo aqui e por isso é que nestas várias dimensões estes temas estão a ser trabalhados, que cada vez que eu quero fazer alguma coisa eu tenho que pensar se este tipo de riscos estão presentes ou não e como é que eu faço para os mitigar. Essa mitigação, claramente, no que nós assistimos nas organizações é toda a parte de testes, no fundo, de testar a resiliência dos sistemas de infraestrutura, de como é que eu respondo a determinados ataques, não ser feito só numa base anual e manter sempre os mesmos testes, é pensar um pouco se eu testo cenários extremos, se estou a fazer testes puramente de engenharia social ou se estou também a fazer testes em que posso subcontratar alguém ou mesmo as minhas equipas internas testarem como é que está a segurança das minhas aplicações e dos meus sistemas e, portanto, procurar agir como se fosse um criminoso e, no fundo, o tal ethical hacking que deve ser feito e, portanto, fazer esses retestes com alguma periodicidade, de revisitar, como disse, os planos de continuidade de negócio e de resiliência, fazer esses simulacros com mais cadência é relevante. Outra coisa que começamos a ver por via mesmo disto serem temas que geram algumas incógnitas e eu não sei quando e como é que me vão atacar. Temos visto também as próprias organizações a revisitarem cada vez mais os seguros associados à cibersegurança. E, portanto, pensar um pouco se eu já tenho um seguro, o que é que isso cobre e o que é que não cobre, e, portanto, revisitar face ao que é o meu modelo de negócio, ao que é o meu plano estratégico a 2, 3 anos, onde é que eu posso ter aqui riscos que não estão cobertos por esta via. E, portanto, é algo que também sentimos que as organizações estão a começar a trabalhar, no fundo, para se precaverem Claro. e terem aqui algum fator mitigador se alguma coisa acontecer. Mas isto também lhes faz pensar um pouco se eu tenho que ter aqui um seguro associado a isto, o que é que eu tenho que fazer para trás para mitigar também este fator e não pagar tanto por um seguro. Mas é algo que demonstra que as organizações estão preocupadas com isso, querem ter aqui um fator mitigador, não obstante a perda de informação, que é sempre um dano bastante grande, mas as organizações mais maduras também já estão nesta fase de ter determinado tipo de seguros para determinado tipo de ataques, para determinado tipo de situações, porque já consideram que a cibersegurança, a privacidade é algo que é um risco que existe, vai acontecer. A questão é como é que eu estou, como dizia o Dr. Carlos Cabreiro, como é que eu estou preparado para reagir, portanto, para conter, não demorar um mês a fazer a contenção e a reagir e fazer alguma coisa. Também não estou a dizer que tem que ser no momento, mas
ter aqui uma cultura de que eu tenportanto, efetivamente montar Sim, aqui um gabinete de crise. Desde logo para ter consciência, não é? Ou seja, para saber que foi alvo desse... portanto, mas há uma evolução claramente nesse contexto, da parte toda processual de revisitar o que são processos mais estabilizados que duravam, se calhar, há alguns anos. Na parte de sistemas e aplicações, eu revisitar tudo o que são contas de pessoas que já não estão na organização e que continuam às vezes ativas, aplicações que se calhar são usadas por 1% das pessoas, equacionar se faz sentido ou não, com o que é que essas aplicações ligam, todo um processo de recertificação das aplicações que estão a ser usadas na organização é relevante até para eu saber, e se calhar estou a investir, e olhando aqui para uma perspectiva de negócio e face à nossa audiência, se calhar eu estou a continuar a pagar licenças, manutenção e a investir em aplicações que não estão a ser usadas e que se calhar já não preciso tanto delas e posso ter aqui outro tipo de alternativas para esse efeito. Muito obrigado, João. Estamos a chegar ao fim, também estão a começar a chegar aqui algumas perguntas, mas já aqui uma que é inevitável, que tem a ver com o conflito que neste momento decorre na Ucrânia, e que foi obviamente já muito associado ao cybercrime. Gostava de perceber que tipo de repercussões é que as organizações em Portugal podem esperar em virtude e em consequência do que está a ser vivido na Ucrânia. Antes mesmo de falar da componente informática, desde logo a percepção de que a cadeia de distribuição está comprometida. A partir deste momento percebemos que existe uma quantidade de bens, onde incluímos algumas componentes informáticas, que podem estar a afetar até o mercado da cibersegurança e as necessidades de cibersegurança. Porque sabemos que estamos a falar de dois países que têm aqui uma componente importante no fornecimento deste tipo de equipamentos. Depois, a informática, a tecnologia, naturalmente está a suportar a indústria da guerra, e a percepção que temos é que os chamados ciberataques, que numa primeira fase podem ser exclusivamente de índole pessoal e para a obtenção de informação, não podemos esquecer a interdependência que existe entre o que são as informações que as empresas possuem e a informação que, uma vez conjugada com outra, pode possibilitar uma análise mais fina, e isto pode evoluir. E nós, a percepção que temos na evolução do conflito que se gera no ciberespaço é que pode começar por um pequeno crime, mas este crime pode estar a ser parte de um outro mais grave, onde o crime organizado está a ter uma componente importante, e se formos escalando, facilmente conseguimos chegar ao que nós chamamos de ciberguerra, não é? Porque os sistemas, os ataques sobre plataformas proprietárias, vemos, por exemplo, a importância que os embargos que estão a ser feitos a estes países, ou a este país em concreto, de acesso a determinadas fontes de informação, estão a constituir se calhar, uma ciberarma, não é? E esta componente, eu não sei falar muito de ciberguerra, naturalmente, não é? Mas percebe-se naturalmente que a tecnologia e o uso da tecnologia para produzir efeitos de Estado para Estado é uma realidade, e não pode ficar desligada e sem interpretação. Aqueles ataques informáticos que por vezes nos parecem inócuos, mas que, conjugadas com outra informação que possa estar a ser produzida por quem está a atuar, quem está a ser o autor desses ataques, que uma vez conjugada podem constituir verdadeira arma de guerra, não é? A informação privilegiada, a informação sobre patentes, a informação sobre concorrência entre empresas. Tudo isto, conjugado, pode constituir uma ciberarma, naturalmente. E era algo que já existia, que a Polícia Judiciária já tinha identificado e que agora ganhou esta visibilidade por via do conflito, ou
é realmente um fenómeno... É uma visibilidade que já íamos tendo, mais não tanto direcionado pela Polícia Judiciária, uma vez que a componente da ciberdefesa, a componente da análise da ameaça entre Estados não é, Sim, essa é importante que a Polícia Judiciária saiba e faça essa análise, mas não naturalmente está mais associada aos nossos serviços de informações e também aos serviços de ciberdefesa. Mas a percepção que temos é que, e tudo isso, todos os dias tínhamos essas notícias e continuamos a ter essas notícias, de que determinados atos de ciberataques são desencadeados pelos Estados. E muitas das vezes é essa a grande dificuldade, que é avaliar a motivação que está subjacente a um ciberataque. Porque se pensarmos que numa primeira análise até pode ter a ver exclusivamente com o ego do atacante, não é? Se pensarmos que esse atacante está a soldo do crime organizado ou está a soldo de um Estado, desmultiplica, ou melhor, multiplica a preocupação que temos que ter sobre aquele evento, sobre aquele incidente. Claro. João, e nós junto dos clientes temos notado, ou seja, alguma mudança desde que este conflito começou e desde que estas notícias, esta consciência, enfim, aqui de uma cibersegurança já quase para uma ciberdefesa, e nomeadamente em setores mais críticos, mais estratégicos? Sim, temos notado, não só por via do tema das sanções e dos embargos, porque eu tenho que avaliar onde é que estou exposto e, portanto, com quem é que posso estar a correlacionar-me em termos de contraparte, seja clientes, seja fornecedores, mas principalmente, e da forma do que Carlos Cabreiro referiu, toda a parte da cadeia de valor e, portanto, as empresas por vezes não têm tanta noção ou tanta percepção de eu trabalhar com o fornecedor mais diretamente, mas onde é que esse meu fornecedor vai buscar mais alguma matéria-prima ou com quais são os outros fornecedores com os quais trabalha. E, portanto, o reavaliar o que é que são os meus serviços críticos, o que é que eu tenho subcontratado, a quem é que eu subcontrato, esses fornecedores de quem eu dependo mais, o que é que são os planos de contingência e de resiliência que eles têm para efeitos de um potencial ataque, são movimentos que nós estamos a assistir por parte das organizações, precisamente porque este tipo de cibercrime, por via neste caso até de mercados ou de países que sabemos que são particularmente profícuos neste tipo de ataques e de movimentos, implicam que eu tenha que reavaliar o quão exposto posso estar por via indireta a estes mercados e a uma potencial reação. Porque, no fundo, o que nós estamos a assistir e que vemos nas notícias, obviamente, de saída de empresas da Rússia ou deslocalização das suas operações, vai, obviamente, ter aqui algumas implicações em termos de reação, se podemos chamar alguma retaliação. Não estou a dizer que seja em Portugal, mas temos de estar preparados para esse efeito, por via também de toda a interligação que temos nas organizações com estes mercados e que por vezes não temos tanta noção, mas é por demais evidente a dependência que temos de determinado tipo de serviço e de bens e que impactam, obviamente, grandes organizações também em Portugal e que são organizações críticas também para o nosso mercado e para nós termos também estabilidade um bocadinho no que é o nosso dia-a-dia. Obrigado. Estamos a entrar na reta final. Vão-nos chegando aqui algumas questões. Uma delas é precisamente como é que as organizações, enfim, lideradas por quem nos ouve, como é que podem ajudar as autoridades e a Polícia Judiciária em particular a fazer esta evolução, que na prática também tem que ser conjunta nesta constitucionalização, nesta defesa, nesta construção de uma fortaleza em que as portas possam estar mais fechadas? Em primeira análise, denunciar. A primeira é denunciar, efetivamente, se foram vítimas de um ataque informático. Porque a Polícia Judiciária tem a percepção de que as empresas, e grande parte das empresas, se estão num determinado negócio, a primeira preocupação é que no momento a seguir estejam dispostas ou estejam novamente no negócio, não é? A reposição do negócio.
alerta, o que a Polícia Judiciária intervém nesta matéria é que também passa a haver nas instituições, nas organizações, nas empresas, e felizmente cada vez mais as empresas estão cientes dessa componente, é que saibam perceber os compromissos, os indicadores de compromisso da informação, os indicadores de cibercrime, ao fim e ao cabo são os indicadores de cibercrime, porque todos eles, e esses indicadores de cibercrime, podem ser muito úteis à comunidade, a toda a comunidade de empresas, de organizações, porque quando estamos a falar de indícios, e em termos policiais, estes indicadores para nós podem ser indícios, esses indícios são úteis a quase todas as empresas que eventualmente possam ter sistemas idênticos ou sistemas com as mesmas características. Essa percepção, essa cultura de cibersegurança, essa uniformização no tratamento de incidentes, trará com certeza benefícios importantes, até na própria recolha do que nós chamamos de prova digital. E essa prova digital é o cerne, muitas das vezes peça única, para determinar a autoria de um crime. Estamos a falar de prova essencialmente técnica, naturalmente. Estes crimes não têm testemunhas, claro. Estes crimes muitas das vezes são cometidos utilizando naturalmente mecanismos de cifra, mecanismos de anonimização, e então aquele elemento técnico, aquele log, aquela informação é muitas das vezes peça única. E se em algum momento podemos falar de crimes perfeitos, conceito em que não acredito, naturalmente, mas se em algum momento podemos falar em crimes perfeitos é quando esse elemento técnico não aparece. Muito bem, muito obrigado. Temos aqui mais uma questão que tem a ver com de que forma é que a concentração de serviços empresariais em cloud podem facilitar um apagão de serviços provocado por um cyberataque. João, é credível conceber que um ataque aos grandes players de cloud possa acontecer? E depois aqui quem coloca a questão ainda fala de proteção estatal, enfim, pública para estes grandes players. É uma boa pergunta. Eu diria que obviamente o caminho para que as organizações estão a atender, obviamente é para plataformas de cloud, e portanto conceber que um ataque possa acontecer, sim, pode acontecer. Agora, o que também temos de ter consciência é que estas grandes organizações que também lidam com estes temas já há muito tempo, não estão também, obviamente, bastante escrutinadas neste contexto, e, portanto, ela tem que, obviamente, ter uma certificação também para todos estes processos em termos de cloud, quando tem os produtos, quando tem estes serviços. Obviamente, isto passa também por um conjunto de testes e de resiliência, obviamente, de preparação também para terem as vulnerabilidades identificadas. São organizações que acabam por elas próprias também comunicar vulnerabilidades, atualizações, etc. Agora, o advento da cloud é algo que nos traz outro tipo de riscos nesta circunstância. Numa perspectiva, mas não é impossível de acontecer, obviamente, mas temos que também, quando eu dizia há pouco que devemos avaliar de quem é que estamos dependentes, mas também temos que continuar a confiar nesses fornecedores de serviços, mas no fundo desafiando o que é que são, como eu dizia, o que é que são os planos de resiliência deles, como é que eles certificam as suas soluções, o que é que fazem se acontecer onde é que estão as suas redundâncias, como é que eles garantem os meus serviços mínimos. Portanto, tudo isso é algo que eu também posso passar esse risco para os meus fornecedores e, portanto, isso é relevante. Na perspectiva estatal, também para terminar, não há aqui uma resposta de que agora o Estado vai garantir que isso fica, mas temos, por exemplo, não é coincidência, portanto não tem a ver com o tema da guerra, mas ainda há poucos dias saiu a proposta de regulamento da União Europeia para, no fundo, balizar o que é aqui uma framework de cibersegurança que as principais agências, instituições, etc., devem ter ao nível da União Europeia, que permite criar aqui uma metodologia, uma framework comum, também de partilha de dados com as organizações
europeias que acompanham, seja com o CERT, seja com outras que acompanham este tipo de ataques e de informações, para no fundo haver aqui toda uma comunidade que age em uníssono perante determinado tipo de vulnerabilidades que são detectadas. Agora, temos que confiar obviamente nestes serviços, temos é que, mais uma vez, aprender a testá-los e a desafiar estes nossos fornecedores de serviços que são relevantes e que não prestam serviços só a uma organização, a nos demonstrarem que as coisas são seguras, e são. Agora, mas é o caminho que vai continuar a ser percorrido. Sim. Tu queres que só mesmo para terminar, tem esta partilha desta opinião do João relativamente à cloud, e depois já agora só a última, se puder, também que tem a ver aqui com esta questão dos serviços públicos ou do Estado, se eles próprios também estão a dar o exemplo nesta defesa. Pedi só uma resposta curta. A cloud é um serviço e como serviço que será adotado ou não de acordo com as condições de segurança, principalmente esse critério, será um critério principal na sua adoção. Não tenho dúvidas que, relativamente ao setor privado, digamos assim, às empresas, essa avaliação é uma avaliação que, naturalmente, as empresas farão, percebendo se é mais seguro usarem esses serviços ou usarem serviços internos para garantir. Mas é um serviço e essa avaliação de segurança, naturalmente, está muito escrutinada e os serviços cloud cada vez mais estarão mais garantidos. Em relação ao Estado, essa avaliação necessariamente também tem que ser feita. E não pode haver uma adoção cega a serviços de cloud, mas sim perceber, e felizmente aí haverá já o exemplo do setor privado, quais são os serviços que melhor garantem a segurança do Estado. Embora continue a considerar que existe aqui uma fatia de informação que provavelmente os Estados como Estados não estão na disponibilidade de colocar fora da sua esfera, digamos assim. Claro. Ora, muito obrigado. Nós estamos mesmo a chegar ao fim. Eu que chamava agora Miguel Afonso, nosso Head of Markets da KPMG, para dar uma última mensagem, fazer aqui uma espécie de wrap-up a esta nossa interessante conversa. Miguel? Então, muito bom dia a todos. Obviamente é um desafio fazer um wrap-up de um tema tão crítico e tão relevante e tão específico, mas primeiro, obviamente, agradecer ao Dr. Carlos Cabreiro por esta conversa e, obviamente, pelas mensagens que aqui deixou, também ao João pela sua participação e ao Rui pela moderação e, obviamente, a todas as pessoas que participaram neste evento. Tivemos uma excelente presença com um conjunto vasto de questões que, obviamente, não foi possível responder, mas que, obviamente, teremos o cuidado nas comunicações futuras que formos fazendo sobre os temas de cibersegurança de ir endereçando e, obviamente, a nossa equipa também estará disponível para o fazer, mas eu retive aqui 2 ou 3 pontos que me parecem críticos neste processo, que obviamente já no ano passado, quando foi preparado o CEO Outlook, estavam no topo das preocupações dos líderes a nível mundial e também em Portugal. Obviamente aconteceram no nosso país um conjunto de eventos a posteriori que nos trouxeram ainda mais para cima da mesa esta preocupação e, obviamente, a questão da guerra traduziu ainda mais este tema. Mas, claramente, parece-me que houve aqui umas mensagens muito importantes. A necessidade de preparar o futuro e planear, acho que isso é muito importante. A outra nota de que não há sistemas seguros, portanto, temos que continuar a testar, temos que continuar a planear, temos que ter um governance de qualidade para resolver esse tema. Também de que as ameaças têm vindo a evoluir com base na exploração da tecnologia, é uma profecia que, efetivamente, quanto mais vamos avançando, melhor ficamos, mas também mais expostos ficamos. Portanto, é um caminho que não é possível de não percorrer. E, por último, talvez a nota sobre as pessoas, ou seja, a cultura de segurança, a formação e a percepção de todas as pessoas e o fator humano são muito críticos naquilo que é a evolução deste processo. Foram talvez, obviamente, muitas mensagens muito importantes num tema que nos deixa a todos sempre, não só curiosos, como também preocupados, porque todos os dias e em cada momento nós trabalhamos com aspectos que são, obviamente, passíveis de ser comprometidos e pôr em risco o tema da segurança, mas, obviamente, aquilo que temos que continuar é com esta resiliência e, obviamente, confiando também nas instituições
que nos acompanham e que estamos claramente bem servidos para podermos, obviamente, aproveitar e conseguir defender o mais possível os nossos castelos naquilo que é este caminho, que, como foi dito no início, não vai acabar e, portanto, temos que continuar a planear, temos que continuar a preparar esse mesmo futuro. Agradecer a todos a presença, prometer que vamos continuar a desenvolver estas iniciativas, trazendo para o topo das nossas agendas e da vossa percepção aquilo que são os temas mais críticos do nosso trabalho e daquilo que são as interações que temos com os nossos clientes. Desejar-vos a todos um bom dia e agradecer mais uma vez aos participantes por uma conversa muito interessante e que nos preparou bem para o dia que aí vem. Muito obrigado e até à próxima.